Olá, tudo bom com você? Estamos aqui porque hoje é um dia muito especial. Hoje tem bastante conteúdo importante, porém, hoje é a nossa última aula, é a nossa despedida. Eu vou sentir saudade de vocês, eu sei que vocês vão sentir saudade de mim, vocês já sabem onde me encontrar, mas anota aí, coloca no seu caderno que hoje a aula é sobre o nosso projeto de texto. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso? Mas o que é o projeto de texto? O projeto de texto ele está presente na competência 3 e ele é um pouquinho complexo, porque ele é como se fosse o sistema circulatório, sabe? A gente tem o sangue que circula daqui até a pontinha do pé. Na nossa aula anterior, eu falei sobre a conclusão, que ela vai ficar ali limitada às últimas linhas. O projeto de texto não, ele está de olho no seu texto da primeira até a última linha e ele também vale 200 pontos, certo? Agora perceba bem, ele é tão complexo que ele interliga a competência 2, a competência 4 e a competência 5. Então tá todo mundo junto aqui, 2, 3, que já é ele, 4 e 5. Percebe? Não podia ser outro para ser a nossa revisão e também entender um pouquinho mais sobre isso. Você não pode perder ponto no nosso projeto de texto. Por quê? Pensa bem, quando eu desconto o ponto da competência 3, se ele está interligado com todo mundo, vai dar meio que um efeito dominó e inevitavelmente você vai apresentar problema nos outros também, que vai acabar perdendo ponto. Mas isso não vai acontecer, porque tu vai ficar ligadinho comigo até o final e eu vou te dar algumas informações importantíssimas. É claro, sempre tem algum presente para te ajudar. Eu tenho alguns esquemas que vão te ajudar a escrever um texto excelente até o final de agora. Para começo de conversa, é importante perceber que o projeto ele surge de um planejamento, certo? De uma organização. E tudo começa aqui, ó, no meu quadrinho verde. Começa com a definição da sua grande tese. O seu tema, um grande problema, e ali surge o seu senso crítico, tá? A problemática, a sua tese. Da tese, o corretor quer ver se você é capaz de selecionar argumentos. Como assim? Vamos lá. Eu tenho um grande problema que vamos discutir. Por exemplo, o analfabetismo no Brasil. Por que acontece? Quais as consequências? E eu começo a escolher sobre o que eu vou falar, tá? Selecionar os meus argumentos. Selecionei, agora você vai receber pontos se você conseguir organizar. Tem que organizar? Sim, e é organizar de forma hierarquizada. Eu coloquei ali mais fácil, ó, por ordem de importância. Então, o seu texto ele tem que ir progredindo. Ele começa correto e ele vai prendendo a atenção do seu corretor a ponto de ele ir melhorando a cada linha. Vamos lá. Você tem dois importantes argumentos, certo? Que a gente vai chamando aí de tese 1, tese 2, ok? O seu melhor argumento que você já identificou, ele é o argumento da consequência do analfabetismo, ok? E aí você vai falar sobre o mercado de trabalho que fica defasado por causa disso, certo? E você tem um outro argumento que é causa. E você acha, muita gente vai falar causa, eu também vou falar causa, vou tentar ficar legal, vai tentar ficar bom meu texto. Qual que eu deixo para depois? Então eu começo com causa, que tá certo, que tá bonitinho, que tá correto. E o meu segundo é o melhor, que é a minha consequência, ok? Que é o efeito do analfabetismo na sociedade. É preciso organizar por ordem de importância. Quem está dizendo isso não sou eu não. Isso aqui está lá na apostila do corretor. Depois, ele quer que você relacione as suas ideias dentro dos parágrafos, certo? Então, sabe quando eu expliquei? Você volta à aula de desenvolvimento, que eu mostrei como que o tópico frasal tem que se organizar com o repertório, tem que estar ligado com a atualidade, a sua argumentação, né? Tudo interligadinho, certo? É aí que vai entrar a relação dentro do parágrafo, certo? E depois ele quer saber se você conseguiu conectar com o que está fora dos parágrafos. Essa conexão fora dos parágrafos é o que a gente vem estudando em macroestrutura e hoje a gente vai revisar em coesão, certo? Por fim,
o corretor precisa perceber que você passou o texto a limpo, certo? Tem que fazer rascunho, corrigir no rascunho, porque ó, avaliou o seu projeto, passou a limpo o modelo perfeito, conseguiu, certo? Aí o seu texto tem um projeto de texto eficiente. Eu coloquei aqui do ladinho para você não esquecer tudo que eu acabei de explicar. Dá um print na tela e vamos para frente. Olha aí, o Enem, ele usa em alguns momentos esse termo, autoria. Ele quer ver se o aluno tem autoria. Você pensa, parei, sou eu que vou escrever o meu texto, é evidente que eu tenho autoria, o texto é meu. Calma, a autoria não é só isso. A autoria é o corretor percebeu que você seguiu um projeto de texto, que você tinha uma ordem, que você começou com a introdução, que trouxe uma contextualização, que dividiu a tese, que explicou no desenvolvimento. Quando ele percebe isso, ele fala, nossa, ele começa a dar sinal de poder, poder de organização, poder de desenvolvimento, autoria. Tá? E aí você apresenta, seleciona e ainda consegue progredir de forma consistente, sem se perder, sem se contradizer. Isso são sinais evidentes de autoria, ok? Agora, muito cuidado, coloquei aqui para você um trecho, um print da apostila do corretor com uma informação importantíssima. Há várias pessoas que não se atentam para a importância da coerência de uma parte com a outra parte. E aí ela escreve de forma incoerente, de forma que não se organiza, de forma desconexa. Como é que o Enem chama isso? Ele diz que o texto é um texto sem direção. Veja aí comigo, ó. Considera-se que a redação sem direção apresenta informações, fatos e opiniões de forma caótica, desconexa. Como assim? A pessoa começa dizendo que o problema do analfabetismo no Brasil é por falta de investimento, dinheiro em educação. Dali um pouco ele começa a culpar, um exemplo, as famílias que não apoiam os filhos, abandona aquela ideia, não desenvolve, não explica e começa a apresentar argumentos totalmente caóticos, bagunçados. Há ainda outra questão, quando a pessoa em determinado momento apoia uma ideia e depois ela vai contra a ideia que ela estava apoiando. Por isso que eu coloquei aí ó, o gif do carinha batendo na própria cara. Não pode. Se você começou a favor, você vai até o final a favor. Se você começou contra, você vai contra até o final. Você não pode do nada mudar de opinião no meio do texto. Isso apresenta um texto totalmente sem direção. Um aluno que não tem controle do que está escrevendo. Agora, o que o Enem espera de você? Ele espera esse segundo quadrinho aqui, ó, um texto com direção. É um texto que apresenta uma ideia, depois provas que fundamentam essa ideia, essa tese, e ele vai articulando, argumentando e defendendo a tese inicial. Ele não se contradiz. Todos, inclusive os repertórios que estão ali, eles estão para fundamentar a ideia. Isso é necessário e precisa ser evidente, ok? Vamos continuar. Eu coloquei, lembra que na redação anterior, na nossa aula anterior, eu terminei a aula de conclusão com a conclusão da Letícia Slávia. E agora eu trouxe para você o texto inteirinho dela. Primeiro, olha aí na tela que bonitinho o texto dela, bem escrito, que letrinha bonitinha. E agora eu quero que você comece a prestar atenção na organização. Olha que letra bem organizada. Pode letra grande, aquela letra enorme? Não. Letra grande, o corretor imagina que você está enchendo linguiça, que você não tem o que escrever, que você está inventando. Então calma, é uma letra mediana para pequena, legível. Não minúscula que eu não consiga ler. Tem que ser pequena e legível. Agora veja a organização dos parágrafos. Não está visível o espaço de parágrafos?
Tudo isso vai apresentando uma ideia de estrutura, estratégia, tudo pontuando de forma positiva para esse aluno. Mas eu quero te mostrar a direção do texto dela. Vem comigo. Ela começou, olha aí a introdução, percebe? Ela começa, e eu até coloquei um sublinhado, ela começa com a Constituição, certo? Sem spoilers, mas você lembra do finalzinho da aula passada, né? Vamos lá. Ela começa, de acordo com a Constituição, contextualizando, citou o tema e dividiu em 2 problemas. Estamos falando do tema sobre o quê? A democratização do acesso ao cinema, né? E ela disse que é devido à negligência governamental e o segundo item, má formação socioeducacional. Beleza, segura aí na tela. Começou no segundo quadrinho o desenvolvimento dela. Ela tinha me dado um direcionamento. Ela disse que, primeiro, o problema era devido à negligência governamental. O que ela fez agora? Ela começa lá, a priori, vale ressaltar o pacto social. E aí ela fala assim, ao inferir que o Estado, Estado quem? Como assim? Gente, o Estado está intimamente relacionado a governo. Então ela está aqui, e aí ela diz ineficácia estatal. Ineficácia estatal e negligência governamental são muito próximos. O primeiro desenvolvimento dela é sobre a divisão da primeira tese problemática que ela está argumentando. Percebe? Agora vamos ver se o segundo desenvolvimento é sobre a formação socioeducacional. Vem ver comigo? Olha como que ela começou lá em cima, o segundo desenvolvimento. E aí ela disse assim, além disso, alude-se ao pensamento do intelectual Paulo Freire. Quem é Paulo Freire? Paulo Freire é um intelectual, é um grande pedagogo, e a gente às vezes fala filósofo da educação. Voltei? O tema era, olha lá, má formação socioeducacional. E aí ela começa a desenvolver sobre o quê? Educação, escolas, instituições de ensino. O que isso comprova para mim? Que aqui no começo, quando ela, vamos voltar, tinha que selecionar os argumentos. Ela selecionou 2 argumentos. E aí precisava fazer o quê? Organizar. Ela organizou 1, e 2. E ela tinha que defender e, além disso, interligar dentro dos parágrafos e fora dos parágrafos. Ela usou para isso elementos de coesão, que já eu vou explicar melhor. Mas antes da gente terminar aqui, eu quero que você retome aqui essa ideia do final. Veja, com isso, ela resolveu o problema. Qual problema? Ligado ao Estado e depois o ligado à escola, exatamente na ordem que ela tinha apresentado lá na introdução. Então ela está seguindo uma ordem. O nome disso é projeto de texto. É necessário seguir a ordem, certo? Depois dela resolver os 2 problemas, o que ela fez? Retomou a introdução, citando novamente a Constituição. O que ela faz com isso? Consegue deixar evidente para o corretor que ela tem um projeto de texto bem estruturado, bem desenvolvido, totalmente interligado também. Ponto para ela que tirou nota 1000, é claro. O que acontece? Olha aí para você, exatamente o que eu estava explicando. Então, quem é que manda no assunto? O tema. Você vai ter um grande tema. Então, tudo começou com o tema. Depois, seleciona argumentos e organiza. Ela dividiu assim, Argumento 1, que eu estou chamando de tese 1. Argumento 2, que eu estou chamando de tese 2. Apresentou esses 2 no final da introdução. E aí ela vem para o desenvolvimento. E ela vai manter exatamente a ordem. Desenvolvimento 1 é sobre a tese 1. Desenvolvimento 2 é sobre a tese 2. E a conclusão? A conclusão é sobre os 2. Se você abandonar, vamos lá, você se empolgou e concluiu só a tese 1.
Se eu não encontrar na sua conclusão a tese 2 sendo resolvida, mesmo que de forma pequena, você vai perder ponto. Onde? Na competência 3, é porque a sua estrutura, o seu projeto de texto está defeituoso, você não conseguiu organizar bem. Percebe? É como se fosse uma receita, uma fórmula. Tem que seguir cada uma dessas etapas, certo? Lembra que lá no nosso projeto de texto dizia: as ideias têm que estar interligadas dentro do parágrafo e fora do parágrafo? Pausa aqui. De agora em diante eu vou contar com uma ajuda muito especial, que é a ajuda do meu colega, o professor Jonathan Perotto. Ele vai fundamentar e se aprofundar tudo isso aqui com vocês nas aulas ao vivo. Detalhe, essas aulas também vão estar sendo transmitidas, então você não pode perder. Mas eu vou explicar rapidamente o que isso quer dizer. Ele se aprofunda mais ao vivo com vocês. Vamos lá. Quando eu estou falando de interligação, eu tenho alguém na língua portuguesa que é quem faz a função de interligar. E quem interliga ou conecta são os elementos de coesão. Aqui para você, direto da apostila do corretor, um printzinho da nota que o corretor dá para cada item de conexão, de ligação para os elementos coesivos, certo? Passei. Lembra que a coesão textual é a interligação que acontece de palavras por meio de palavras. Eu vou usar o tempo inteiro palavras. Imagina só, eu tenho aqui, ó, peguei o nosso querido álcool em gel que não nos abandona, certo? E tem aqui na minha outra mão, ó, o passador, certo? Então, é físico, uma palavra que interliga com outra palavra. Essa conexão existente de uma palavra com outra, que eu consigo inclusive, ó, trocar uma palavra de lugar e colocar outra palavra, certo? E que no final de tudo vai fazer ter sentido, isso é coesão. Agora, eu coloquei aqui embaixo, o que é coerência? Coerência é quando eu leio o texto e eu entendo, é o sentido. A coerência não é tão palpável como a coesão. Então, a parte física do texto, a parte palpável, organizacional das palavrinhas que se interligam, coesão. Quando eu leio e faz sentido, coerência. Por exemplo, dizer: estamos em Cuiabá e lá fora faz menos 10 graus e está nevando. Isso é coerente? Não, gente, a menos que tenha começado um apocalipse, isso não é coerente. Então, não dá, não tem coerência. Coerência é quando tem sentido. Então, se você escrever uma coisa totalmente sem sentido, você perde ponto por falta de coerência no seu processo de argumentação, certo? Aqui, para você continuar estudando, um printzinho da apostila do corretor. E ele dá para vocês de presente tudo o que ele quer cobrar de coesão. Dá tempo de estudar? Gente, dá tempo de estudar. Pega os itens, começa, procura o seu prof de português. Aqui nas aulas está tendo aula de coesão também e se aprofunda. Não deixa de estudar os principais elementos de coesão para você desenvolver o seu texto de forma que ele todo faça sentido, interligado. Agora, o Enem foi além e ele desenhou o que ele quer pra gente. Eu trouxe para você o desenho. Printa a tela, segura aí e dá uma olhada. Percebeu? Então, olha só, você pode começar a introdução. Parei, isso aqui não é invenção minha, tá? Eu só reescrevi e deixei mais bonitinho. Tem um modelinho bem parecido com esse lá na apostila do corretor, certo? Então você pode começar a introdução sem um elemento coesivo. Percebe? Eu coloquei redação, redação, tudo pretinho lá. Não precisa de elemento coesivo. Só que eu coloquei, ó, ponto. Toda vez que você colocar um ponto, você precisa colocar coesão. Ai, Fran, e se eu não quiser? Se não quiser, vai perder ponto, certo? Precisa. Ponto, coesão. Por quê? Porque a coesão vai interligar os períodos dentro do parágrafo. Olha, eu coloquei dessa maneira, vírgula. E aí eu te dei de dica uma palavra com juízo de valor. É fulcral ressaltar que. Ó, aí eu vou escrevendo, nananã,
ponto de certo é indispensável. Olha só, então o que que eu tenho? Eu deixei de roxo para vocês todos os elementos coesivos que estão trabalhando dentro dos parágrafos, certo? Nós chamamos os elementos coesivos que trabalham dentro do parágrafo, interligando uma frase do parágrafo com outra frase do mesmo parágrafo, nós chamamos eles de coesão intraparágrafos, certo? E chamamos de coesão interparágrafo aqueles que eu coloquei de rosinha. Eles interligam um parágrafo com outro parágrafo. Perceba, ele está no começo do parágrafo. Qual a função dele? Interligar o último parágrafo com os anteriores e daí por diante. Veja bem, como que eu comecei ali, ó, o primeiro elemento interparágrafo. Eu comecei em primeiro plano, vírgula. Então, eu estou organizando. Em primeiro plano, ou seja, é a minha primeira tese argumentativa, é a minha primeira ideia que está vindo. O corretor precisa dessa organização. Ah, eu posso começar direto com uma citação no desenvolvimento? Não, precisa começar com elemento de coesão de interparágrafo. Calma, respira, vai chegar até você uma listinha com um monte de frases prontas para você escolher qual você quer usar. Você não vai ter falta de frase, ok? Aqui, ideia para um, para outro, perceba que sempre eu coloquei, retome a tese, retome o tema, coloque palavras com juízo de valor e olha mais um presentão, coloquei de roxo todos os elementos coesivos que te ajudam a construir uma boa proposta de conclusão de intervenção. Beleza? Gostou? Vamos para frente. Aqui uma amostra de algumas frases que te ajudam a escrever, a começar uma introdução, a começar um desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e a conclusão. Então, se você dizia, eu não sei como começar, eu estou te dando de presente. Olha aí, printa, copia todas as frases que você pode usar para dar início. Detalhe, essas frases já estão em textos que foram testados, corrigidos e tiveram excelente nota. Vamos para frente? Aqui, e aí você fala, Fran, e aquela conexão dentro do parágrafo? Cadê? São muitas palavras à sua disposição. Não tem como eu colocar todas aqui, mas essa tabela vai chegar até você. Caso você não consiga, só procurar nesse endereço que eu mando a tabela para você também, certo? Por fim, eu não posso ir embora sem te lembrar a importância da escolha do seu vocabulário. A competência 4, que fala da conexão entre as palavras, ela fala também da linguagem e ela está interligada com a nossa competência 1. O professor Jonathan vai explicar um pouco mais sobre ela, mas agora dá uma olhadinha. O que você não pode fazer? Eu disse isso em outro momento, mas eu repito, não pode usar primeira pessoa, tá? Não, corta isso. Não pode escrever como se fosse você dando a sua opinião ali, certo? Não pode repetição. Muita atenção. Anota o que eu vou escrever agora. Não pode repetição de elementos de coesão. Calma, que eu vou voltar e vou explicar, que isso aqui é muito, muito importante. Se você, olha essa tabelinha, se você já escreveu embora uma vez na redação e se você escrever depois embora e depois escrever embora e repetir, você perde pelo menos 40 pontos. Então, muita atenção para começar a diversificar e não repetir. Agora, o que eu posso repetir? Vamos lá. As palavras importantes do tema, elas podem e devem constar uma vez em cada parágrafo, ok? Agora, eu não posso colocar na primeira linha, depois na segunda, depois na terceira. Não pode. Uma vez em cada parágrafo. E aí, o que você usa? Sinônimos, e a gente já estudou sobre isso. A sua linguagem ainda tem que apresentar clareza. Calma, clareza. O corretor ele precisa ler e entender o que está escrevendo, certo? Você não pode ficar parecendo que está tentando encher linguiça ali para parecer que escreve muito. Então seja conciso, certo? O que é conciso? Direto.
específico. Se você tem uma ideia, uma crítica, escreva a crítica na terceira pessoa, com o vocabulário escolhido por você, um vocabulário culto, certo? Mas não fique com medo de dar a sua opinião, ok? Muito cuidado. Você também não pode usar marcas de expressividade. O que é expressividade? Eu não quero chorar lendo o seu texto. Tipo, não use ponto de exclamação. Em lugar nenhum não pode ponto de exclamação. Agora, vou te dar uma dica, vou te dar um conselho. Pode ponto de interrogação? Pode. Existe alguma proibição sobre o uso de pontos de interrogação? Não. Calma. Existem redações, nota 1000, dos últimos 3 anos, que usaram pontos de interrogação dentro da redação? Não. Então, qual que é o meu conselho para você? Você não vai usar nem ponto de exclamação e nem ponto de interrogação. Ah, eu quero fazer uma pergunta. Beleza, você quer que o corretor liga para te responder essa pergunta? Não pode ficar conversando com o corretor, vai perguntar para quê, meu filho? Não tem que ficar fazendo pergunta não. Então você vai dar a sua opinião de forma direta, sem rodeio, ok? Não pode marcas de oralidade, não pode marcas de impessoalidade, não pode parecer simples. Aí eu sou simprão, professora. Que isso, menino? Você vai escrever com uma linguagem culta, selecionada, e você dá conta, porque você está aqui com a gente, chegou até a última aula, e eu disse que tinha um presente. Beleza. Essa aqui é a tabela do corretor quando ele vai corrigir os seus erros ortográficos. Então, aproveita, printa e começa a estudar para você não esquecer e não errar lá no dia 17 de fevereiro, tá? Aqui para você, agora tudo que eu expliquei bem coloridinho, os elementos coesivos de um texto que tirou 1000, tá? Olha aí. Toda vez que tinha coesão inter, toda vez que tinha tema, toda vez que tinha coesão intraparágrafo, para você ver como que eles se organizaram. É assim também que a gente aprende, por meio de exemplo. Lembrando, nós aprendemos por meio de exemplo, não por meio de cópia. Agora você vê, senta e escreva o seu texto, tá? Fica aqui para você o meu carinho, tá? Eu vou estar orando, torcendo, vibrando por vocês e vai dar tudo certo no dia 17. Muito importante um último recado. Ainda dá tempo. Não deixe de escrever. Se você escreveu um texto, procure o seu professor de língua portuguesa da sua escola, envia para ele e fala: prof, eu terminei de assistir essa aula, veja se eu estou no caminho certo. Aos meus alunos queridos do Colégio André Avelino, eu sempre digo, estou disposta a receber os seus textos, envie, eu vou estar corrigindo para você. Mas uma coisa é certa, não é impossível tirar uma nota excelente e você pode tirar essa nota. Agora, é preciso treinar, é preciso escrever e para isso nós continuamos com você, tá bom? Aqui ó, o meu beijo no seu coração, você fica com uma equipe excelente e até o dia 17, tá bom? Até mais!